a reflexão da manhã. Sintonia com Deus e com você. Jovem Gospel, um toque de adoração no ar. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Aqui nós começamos a nossa reflexão dessa manhã toda especial para falar do amor de Cristo, né? E vamos também compartilhar da sua palavra que nos traz paz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre a paz. Você sabe o que é paz realmente? Vamos ler então João capítulo 16, versículos 17 ao 33 e vamos entender um pouquinho da palavra de Deus nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, e porque vou para o Pai. E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que ele lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao meu Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Pois é, veja bem o que Jesus está dizendo, né? Vocês terão aflições, vocês serão espalhados, vocês sofrerão. Se você ler esse texto, quisemos colocar esse texto por completo, né? Um pouco extenso, para que você pudesse entender um pouco esse contexto aí, né? Jesus fala de tantas dificuldades que os discípulos iriam passar, porque o mundo os odeia. A partir do momento em que dedica-se a viver para Cristo, automaticamente nos tornamos inimigos do mundo. O mundo já não nos reconhece como amigo, e sim como inimigo. Então vivemos num mundo muito difícil hoje. Mas tudo isso Jesus falou que nós iríamos passar por dificuldades, enfrentaríamos a solidão, a tristeza. Ele diz que vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, né? Então ele dá até uma
um sentido figurado aqui da mulher que está dando à luz, sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ele esquece da angústia daquela dor, né? Por causa da alegria de ter nascido o seu filho veio ao mundo. Portanto, quando nós entendemos o que Jesus está nos dizendo, que nós devemos confiar nele, e que Jesus venceu a morte, ele já passou por toda a dificuldade daquela cruz, todo aquele sofrimento, e nos mostrou que é possível vencermos também como ele venceu. Se confiarmos em suas palavras, em suas promessas, ele está conosco todos os dias. No último versículo, que é um versículo muito conhecido por todos nós, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então Jesus abre os olhos dos discípulos e fala: vocês sofrerão, passarão dificuldades, mas lembre-se, essa dificuldade vai se transformar em alegria. Nesse mesmo versículo ele diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos do lado do vencedor. Você crê nisso? Você acredita nas palavras de Cristo? Pois é, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Qual é o significado de paz para você? Você que está me ouvindo agora nessa manhã. Paz significa o que para você? Muito dinheiro na sua conta? Um bom emprego? Saúde? O que é a paz para você? Quem aceitou Jesus no seu coração pode experimentar essa paz que muitas vezes é impossível de explicar, porque mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle e nos ajuda a suportar qualquer adversidade. Esse é o sentido da paz. Quando enfrentamos dificuldades, e olha que todos nós que respiramos aqui nesse mundo, né, que viemos a esse mundo, estamos sujeitos a passar dificuldades. Vamos passar por doenças, vamos passar por aflições. Não significa porque eu sou melhor de condição financeira do que outro, não vou passar. Vai passar. Todos nós enfrentamos doenças, enfrentamos dificuldades, a depressão, a solidão, o desespero, por fim a morte. Mas lembre-se das palavras de Jesus, que a nossa tristeza se transformará em alegria. Mas se essa tristeza for devido ao meu servir a Cristo, né? Quando nós estamos servindo a Cristo, quando nós estamos vivendo para Ele, essa tristeza que passamos muitas vezes, dificuldades que enfrentamos, se transformará em alegria, porque nós estamos do lado vencedor, porque Jesus venceu a morte. Então não há nada que possa nos afetar e nos tirar a nossa paz, se nós quisermos abandonar essa nossa paz, se nós quisermos abandonar nossa vida cristã, esquecermos das promessas de Cristo. Jesus, antes de ser crucificado, ele nos alerta de muitos problemas que iríamos passar, queríamos enfrentar, mas também nos conforta dizendo que estaria conosco, que tem um lugar infinitamente melhor do que nós estamos vivendo aqui. Nós hoje vivemos num mundo tão conturbado, né? Dificuldades, nós vemos tantos problemas assolando a humanidade. E muitas vezes as pessoas esquecem de que existe um Criador, existe um Deus Todo-Poderoso que nos ajuda nesses momentos difíceis. Ele foi para o céu, mas deixou o Consolador, o seu Espírito Conselheiro, para nos ajudar em momentos difíceis da nossa vida. Isso nos traz a paz. Em João capítulo 14, versículo 26 em diante diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe com os seus corações, nem tenham medo. Lembre-se dessas palavras de Jesus. Ele sabia, até os discípulos dele estavam naquele momento aflitos com aquelas palavras de Jesus, mas logo ele fala: tenham ânimo. Daí ele diz para eles: não vai demorar, o seu sofrimento se tornará em alegria, né? Em paz. Isso cabe a nós nos dias de hoje também, para nós que estamos aqui. Muitas vezes acordamos cheio de compromisso para fazer, cheio de preocupações, mas lembre-se, nós devemos depositar no Senhor essas nossas aflições e preocupações, entregar em suas mãos e deixar que Ele nos ajude a lidar com esses problemas do cotidiano.
Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, não tenham medo. O mundo não dá uma paz plena. Dá momentos de alegria, mas logo é tirado de nós devido aos problemas que enfrentamos no dia a dia. Logo, logo o dinheiro acaba, a saúde acaba, o vigor acaba, a nossa vida vai definhando. Não estou falando isso aqui para você ficar triste, mas alertando como Jesus alertou os seus discípulos, né? Vocês vão enfrentar muitas dificuldades no mundo, mas logo, logo essas dificuldades se tornarão alegria. E olha, irmãos, quando nós depositamos nossa esperança em Cristo, essa dor, essa mágoa, essa tristeza, ela desaparece. Dá um lugar, uma paz que a gente não compreende, porque é Deus que habita em nós. Uma das coisas que tira a nossa paz e a nossa ansiedade. Veja o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E no versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Portanto, eu não sei o problema que você está enfrentando hoje, né? Dificuldade, o que tem te tirado a tua paz, o teu sono, a tua tranquilidade. Lembre-se dessas palavras do apóstolo: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Vamos fazer isso, vamos atender esse pedido, vamos ouvir esse conselho do apóstolo para andarmos com Jesus no momento em que a aflição, a ansiedade ou qualquer coisa que tenta tirar nossa paz. Ore, apresente a Deus e fale para Ele dos seus sentimentos. Muitos, neste momento, diante desses acontecimentos que estamos vivendo hoje, de guerras, quando nós assistimos na televisão, né, nas redes sociais, na internet, YouTube, tantos canais de notícias falam de guerras, como está acontecendo agora, a guerra em Israel, terremotos, tufão que esteve recente aqui no Brasil, e muitas vezes tem tirado a paz, a tranquilidade de muitas pessoas. Nós entendemos que é difícil a gente controlar nossos sentimentos, é difícil controlar nossa vida em momentos difíceis. Mas é possível sim controlar, porque Cristo nos ensinou a fazer dessa forma. Ele diz para irmos a Ele, todos que estão cansados e sobrecarregados, que Ele nos daria descanso. Portanto, vamos abrir mão dessa ansiedade, dessas preocupações e apresentar nossas vidas ao Senhor. Não é fácil. Muitos perderam famílias, perderam seus lares, suas casas, estão perdendo ainda. Mas lembre-se que tudo que nós passamos aqui é uma passagem, estamos aqui de passagem. Quando nós colocamos nossa esperança em Cristo, nossos olhos espirituais se abrem para ver a vida eterna. E vemos que estamos aqui de passagem. Nós não podemos nos alicerçar nesse mundo, mas sim confiar no que virá, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 3, Jesus diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de tua vinda e do fim dos tempos. Essa pergunta todos nós faríamos a Jesus, na verdade. Queríamos saber. Tantas pessoas hoje estão tentando predizer, né? Querem adivinhar o dia que Jesus vai voltar. Mas sabemos que Jesus mesmo fala que só mesmo o Pai sabe o dia da sua volta. Mas Ele nos esclarece que muitos acontecimentos viriam antecedendo a sua volta e que deveríamos estar atentos a esses acontecimentos. Portanto, vamos observar as coisas que estão acontecendo agora recente em nosso planeta, né, na nossa vida. Quantas coisas têm acontecido que têm dado sinais da volta de Cristo. Para muitas pessoas é natural, são coisas que acontecem no cotidiano, de anos em anos acontece, né? São fases do planeta, da vida do ser humano. Mas lembre-se, um dia terá um fim. Os próprios discípulos de Jesus perguntam para ele: dá sinal da tua vinda e do fim dos tempos.
No versículo 4, Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Veja como essas coisas têm acontecido, pessoal, nos nossos dias. Quantas pessoas têm se passado por Jesus nesses últimos dias? Você já deve ter visto alguma coisa dessa natureza, pessoas dizendo que era o Cristo, né? Se passando por Jesus, tentando fazer milagres como Jesus fazia, mas não são. No versículo 6 ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Veja bem, quantos acontecimentos dessa forma têm acontecido nos nossos últimos dias. No versículo 7 ele diz: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Veja bem, essa parte da fala de Jesus está se cumprindo aos poucos. Você pode observar que há lugares em que pessoas estão sendo mortas por causa de Cristo, estão sendo perseguidas. Muitos estão se levantando para tentar desqualificar o Evangelho, tentar mudar as palavras, distorcer a palavra de Deus para o seu benefício próprio. Tentam mudar o que Deus tem colocado para nós fazermos. Falsos profetas andam perambulando por aí, fazendo falsos milagres, trazendo falsas profecias. E você está dando ouvido a essas coisas todas? Ou você está lendo a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Lembre-se que seremos odiados. O próprio Jesus fala no versículo 10: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E olha, nós temos uma grande missão aqui, pela rádio Jovem Gospel, de falar de Jesus e pregar esse evangelho a você que está me ouvindo. Eu sei que tem muitas pessoas fora do Brasil ouvindo também. Vamos aprender mais sobre Jesus. Se você quer ouvir uma profecia de verdade, não dê ouvido a pessoas que estão buzinando no teu ouvido, falando coisas para te enganar. Vá para a palavra de Deus. Lá Deus vai falar com você. Leia a sua palavra, creia nela, busque entendimento nela. O Espírito Santo de Deus está disponível para você, porque Jesus nos deixou Ele para nos aconselhar e para nos trazer o entendimento como devemos fazer para agradar a Deus. Não tenha dúvida, o fim virá. Jesus falou, os princípios das dores estão acontecendo, acontecimentos que estão vindo aí, e a gente percebe que isso é prova de que as promessas, as profecias de Jesus estão se cumprindo, e a promessa dele de estar conosco também, e que virá o fim. Mas lembre-se que no versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem perseverado na palavra de Deus? Você tem lido essa palavra confiante nas promessas de Cristo? Dado ouvidos à voz de Deus em sua palavra? Pois creia, porque a nossa missão aqui é de pregar esse evangelho, o evangelho puro e verdadeiro, que é ensinando as pessoas a conhecer Jesus, o único e suficiente Salvador, aquele que nos deu a vida eterna através do seu sacrifício naquela cruz. Cabe a nós agora levar essas palavras de esperança e trazer paz a esse mundo tão problemático que estamos vivendo hoje. Jesus também diz lá em João 14, versículo 1: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é amor, é prova de amor. Jesus foi nos preparar lugar para estarmos com Ele na eternidade. Não vamos desperdiçar. Jesus nos quer perto dele,
Foi por isso que ele morreu por nós, para que através do seu sacrifício pudéssemos nos limpar dos nossos pecados e ser aceitos por Deus. É como se você fosse convidado para uma grande festa, só que não teria um convite físico, material, e sim o reconhecimento daquele que te convidou. Jesus te convidou para estar com ele na eternidade. Jesus hoje está te chamando todo mundo para o seu banquete. Pena que muitos estão ocupados com seus afazeres, mais interessados nas coisas do mundo do que nas coisas espirituais. Estão deixando passar a oportunidade de ter uma paz que Jesus pode dar. Veja este acontecimento com Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38 fala: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. No versículo 41, Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso serve para nós hoje, meus amigos. Nós muitas vezes ficamos envolvidos com tantas coisas do mundo e esquecemos de ouvir a voz de Cristo. Esquecemos de ler a sua palavra. Esquecemos de buscar entendimento nela, buscar o conforto que precisamos, a esperança que precisamos. E ficamos como essas irmãs. Marta perdeu uma grande oportunidade de estar ouvindo os ensinamentos do Mestre naquele momento, devido aos seus afazeres. Poderia deixar para fazer depois, mas ficava aquele momento tão especial do lado do Mestre, ouvindo os seus ensinamentos que vêm do Senhor. Está ouvindo Jesus e seguindo os seus conselhos? É a melhor parte para nós, sempre foi e será a melhor parte. Isso nos traz paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos ajuda a viver nesse mundo com tranquilidade e saber que o Senhor está do nosso lado, é saber que Ele está cuidando da gente em meio às dificuldades. Pode vir até a morte sobre nós, mas essa morte é passageira, é uma viagem para estar com o Senhor. Vamos confiar no Senhor, vamos esperar nele o conforto que só Ele pode nos dar, pois só Ele pode nos dar a paz que precisamos.